Olá pessoal, dando sequência na introdução à química orgânica, nós vamos falar agora de grupos funcionais, começando por álcoois. Álcoois, assim como a molécula de água, possui o oxigênio num arranjo angulado, em que um grupo alquilo qualquer, e o outro caracteriza-se por um hidrogênio. O grupo OH ele atua tanto como uma base como um ácido, né? E o oxigênio também, nesse caso, assim como o carbono, possui uma hibridização do tipo sp3. Então, ou seja, esse ângulo de ligação é muito similar ao tetaedro que o carbono assume, né? Então, o grupo OH, assim como a água, também tem como característica atuar tanto com um ácido como uma base. Ele atua tanto pelo oxigênio doando seus pares de elétrons, como pelo H+, como um receptor de par de elétrons, né, com o lado positivo da sua estrutura. O etanol ele tem propriedades industriais muito importantes, que a partir deles a gente pode fazer diversos outros produtos. Aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, alcenos, saletos de alquilas e muito mais. No Brasil é muito utilizado o etanol como combustível, mas fora daqui, e a indústria química também acaba utilizando muito para produzir esses outros compostos em si. As reações químicas que envolvem o grupo OH, mais especificamente dos álcoois em si, são reações do tipo ácido-base, onde a protonação do grupo H, né, do átomo de hidrogênio, no caso do grupo álcool, quando removido, produz aqui o íon alcóxido. O íon alcóxido pode reagir com diversos outros componentes por ter característica de ser um bom doador de pares de elétrons. Um exemplo clássico dessas reações do grupo OH é a incorporação, né, a adição de um álcool a um grupo, por exemplo, um ácido fosfórico, um grupo fosfórico qualquer, né, no qual esse grupo OH, atuando junto ao H+ do ácido fosfórico, substitui um grupo, inserindo o radical alcóxico a essa estrutura. Isso pode ocorrer em todos os OHs, por exemplo, do ácido fosfórico. Um exemplo muito importante para a bioquímica é quando a gente está falando de moléculas como adenosina trifosfato, no qual é uma sequência de ácidos fosfóricos que vão sendo inseridos dentro dessa estrutura. Então, por exemplo, aqui quando a gente tem a molécula de adenosina e esses fósforos, essa cadeia de fósforo é inserida, ela gera a molécula que a gente conhece como adenosina trifosfato. Se ela tiver dois fosfatos, é o difosfato, e um é o monofosfato. Essa molécula ATP, ADP, AMP, ela é muito importante dentro da bioquímica, dentro dos ciclos de energia, né, geração de energia e os processos bioquímicos de modo geral. O grupo álcool, né, ele também atua em reações de desidratação, onde ele é removido, né, ele sai como água dentro desse sistema, e a estrutura que a continha acaba se reorganizando, nesse caso aqui, por exemplo, produzindo um alceno, ou um grupo como um álcool terciário. Quando esse grupo OH é removido, esse grupo alceno é substituído dentro de uma segunda, um outro arranjo, produzindo aqui uma estrutura, um alceno com substituições. A reatividade desses álcoois em si, né, quanto mais substituído, maior é a reatividade que esses compostos vão assumir, né? Então, a facilidade da remoção do grupo OH aumenta quando a gente tem o número de substituições. Bom, o grupo álcool também se caracteriza por sofrer reações de oxidação e redução. Então, um exemplo bem do nosso dia a dia
por exemplo, é quando a gente abre um vinho e deixa esse vinho aberto por muito tempo. O oxigênio atmosférico passa a oxidar esse álcool, que se transforma numa primeira etapa num aldeído, e esse aldeído numa etapa seguinte num ácido carboxílico. Então, quando a gente fala que o vinho azedou, o vinho virou vinagre, basicamente é esse processo que a gente tá verificando. Ocorre a oxidação para o aldeído e do aldeído para o ácido carboxílico. O ácido carboxílico é a forma final da oxidação, então daqui para frente ela não vai, não se transforma mais. O processo inverso, que seria a redução, né, segue o caminho o oposto, né, da oxidação, fazendo o caminho revertido. Uma das formas de representar a oxidação e redução dentro da química orgânica é olhando os átomos de hidrogênio e oxigênio, né? Toda vez que é incorporado um átomo de oxigênio à estrutura, a gente tem uma oxidação. Toda vez que a gente diminui o oxigênio ou aumenta o H+ na estrutura, a gente está tendo uma redução. E essa representação, né, de como a gente pode avaliar se houve oxidação ou redução em si, observando os átomos de oxigênio e hidrogênio. Bom, a reatividade, né, as reações químicas de oxidação que os álcoois podem fazer, elas são dependentes se o álcool é primário, secundário ou terciário. No caso da oxidação do álcool, quando ele é primário, ele passa por 3 etapas, né, 3 compostos, né, o álcool, o aldeído e o ácido carboxílico. No álcool secundário, ele não tem um hidrogênio para fazer a substituição, então ele acaba tendo como produto acetona. E o álcool terciário não ocorre a reação de oxidação. A gente não tem a formação de um produto dado a isso. Ele pode perder esse grupo OH, né, fazendo uma desidratação, mas não uma oxidação. Biologicamente, né, o álcool, o grupo OH, ele tem uma importância bastante grande dentro desses princípios de agentes oxidantes, né? Então, por exemplo, os principais agentes oxidantes seriam o NAD e o FAD, a nicotinamida adenina difosfato, e o FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo. Tanto o FAD como o NAD atuam de forma similar, né, oxidando ou reduzindo. No caso do NAD ou do FAD, quando ele atua recebendo hidrogênio, ele vai atuar como um agente redutor. Então, ele vai capturar o hidrogênio de outras moléculas, né, como, por exemplo, o etanol, e transferir para sua estrutura molecular. Então, aqui, por exemplo, o FAD, na sua forma reduzida, na forma oxidada, recebe 2 hidrogênios e incorpora esses hidrogênios na sua estrutura cíclica aromática da sua estrutura aqui. A mesma coisa acontece com o NAD, né, onde também acaba incorporando os hidrogênios nessa cadeia de nitrogênio aqui, né? Então a gente tem a incorporação do hidrogênio, a redução dessa reação, e a gente passa a ter agora o NADH+. Por que eu estou falando do NAD e do FAD? Que, por exemplo, esses são os agentes oxidantes, os agentes redutores nesse caso, que fazem as reações de oxidação do etanol dentro do nosso organismo, né? No ambiente é o oxigênio atmosférico que passa a fazer essas ações. No nosso organismo, quem faz essa ação é o NAD ou o FAD. Então, por exemplo, aqui o etanol, em presença do NAD, né, se transforma em aldeído. E o aldeído, em presença novamente do NAD, passa a ser acetaldeído, né?
ou o ácido acético, no caso. O, o ácido acético ele pode ser reincorporado e em presença da acetilcoenzima A ser inserido então dentro do ciclo de Krebs e gerar, por exemplo, energia ATP a partir do etanol ingerido dentro do nosso organismo. Vocês verão isso com mais detalhes na disciplina de bioquímica, mas aqui é só para vocês entenderem que dentro de um sistema biológico, né, os agentes redutores e agentes oxidantes são o NAD e o FAD. Então, por exemplo, aqui a álcool desidrogenase, a enzima responsável por fazer essa conversão do etanol, né, atuando aí dentro desse processo todo. A gente tem um mecanismo que tipo chave fechadura, onde etanol se encaixa perfeitamente. O NAD faz a função de capturar os hidrogênios e depois ele sai como um NADH na forma reduzida. Esse NADH ele é recuperado depois, posteriormente, por um outro mecanismo que a gente vai ver lá nos fenóis. E aí, então, o etanol deixou de ser etanol e passou a ser aldeído. Os fenóis, eles têm como característica também ter um grupo OH, só que é ligado a um composto aromático. Esse composto aromático em si, ele tem uma estrutura de ressonância que torna essa molécula muito estável. Então, o grupo OH ele tem uma reatividade bastante grande, porque a distribuição do elétron, a carga do elétron, é feita por todo o anel aromático em si. Então, esse hidrogênio ele pode reagir muito eficientemente, mais até do que no grupo H. Por conta disso, né, os compostos fenólicos em si, eles têm uma toxicidade relativamente grande para os organismos vivos por conta da sua reatividade. Dentro do nosso organismo, né, nos ciclos bioquímicos, um composto fenólico que é bastante importante são as quinonas. Né? As quinonas elas vão atuar em parceria ao NAD e FAD, sendo elas a recicladora do NAD e do FAD. Né? Então, por exemplo, um grupo fenólico, quando oxidado, gera a benzoquinona, né? E essa benzoquinona ela pode, através de reações de oxidação e redução, gerar a hidroquinona. Por que é importante a gente falar um pouquinho sobre essas moléculas em si? Porque existe uma molécula dentro do nosso organismo, a coenzima Q ou as ubiquinonas, que elas são as responsáveis por reciclar o NAD e o FAD, que a gente acabou de ver lá nas reações dos álcoois. Então, por exemplo, toda vez que eu tenho o NAD reduzido, NADH, né, e ele está em presença da hidroquinona, né, da benzoquinona em si, ela acaba recuperando, transferindo esse hidrogênio para a estrutura da benzoquinona e fazendo então a reciclagem. Então aquele NADH passa a ser um NAD+. E esse NAD+ pode voltar ao ciclo, por exemplo, para fazer a oxidação do etanol novamente. Então a forma, né, a ubiquinona e a hidroquinona aqui, ela nada mais é do que um reciclador dos agentes oxidantes e redutores do nosso organismo. Né? Então, ela é muito importante dentro desse processo todo, porque é a partir dela que a gente consegue reciclar o NAD e o FAD dentro do nosso organismo. E a forma reduzida da hidroquinona, em presença do oxigênio no ciclo respiratório, ela é recuperada novamente aqui na forma da sua forma elementar, recomeçando todo o ciclo novamente, né? E aí sai na forma de água o processo. Então, é um processo bioquímico bastante elaborado, onde a gente tem uma molécula que recupera o NAD e o FAD, e ela, depois em presença de oxigênio, ela se recicla sozinha, voltando então a todo o processo inicial. Né? Então, a gente fecha o ciclo de reciclagem desses processos todos. Dando continuidade dentro dos grupos funcionais,
não é bem um grupo funcional, mas é uma propriedade de uma característica das duplas ligações que a gente tem, que são os sistemas insaturados conjugados. Toda vez que eu tenho uma dupla ligação, né, e essa dupla ligação se caracteriza por uma ligação sigma e uma ligação pi, esses orbitais π, né, ou o orbital p que formam a ligação π, quando eu tenho um carbono adjacente a ele, né, e esse carbono aqui a gente vê claramente que a hibridização dele é do tipo sp3, caso ele perca das ligações que ele tem presente, essa ligação química perdida deixa livre um dos orbitais, deixa livre uma das ligações químicas. Por consequência, essa liberdade que acontece permite que ocorra uma ligação, né, π provisória, temporária, com o carbono adjacente. Por conta disso, né, existe uma facilidade de perder esses hidrogênios adjacentes à dupla ligação, porque ocorre uma instabilização dessa ligação química, né? Então, fica mais fácil, né, perder o hidrogênio e esse carbono não ficar tão desestabilizado. Ele passa, então, a assumir uma estabilidade maior por conta dessa ressonância que vai ocorrer na distribuição dos elétrons aqui dentro desse conjunto. Aqui fica mais fácil da gente entender na sua aplicação. Então, toda vez que eu tenho um composto que tem uma dupla ligação e eu tenho um carbono adjacente a essa dupla ligação, esse ligante, né, esse grupo que está ligado a esse carbono, né, ou chamado grupo alílico, e ele tem uma facilidade maior de ser removido. Então, por exemplo, toda vez que eu tenho aqui uma ação de um radical livre ou uma radiação ultravioleta, que seja, entre todas as ligações químicas dessa molécula, a que tem a menor estabilidade, ou que seria mais fácil de ser removido, seria os componentes alílicos. E esse componente alílico, né, saindo da ligação, ela forma uma estrutura radicalar que passa a ser ressonante à dupla ligação. Então, apesar de ter uma desestabilização por conta de uma ausência de uma ligação química, essa ausência, né, ela é distribuída entre todos os carbonos. Então, isso minimiza o efeito de instabilidade. Então, ela pode permanecer por mais tempo nessa condição, porque ela distribui, né, entre todos os átomos, facilitando então a sua estabilização. O mecanismo de geração, né, que demonstra aqui, a gente mostra que ocorreu a saída desse hidrogênio, a gente tem um carbono agora que passa a ser radicalar, e essa ressonância de distribuição entre todos os carbonos que acabam então estabilizando um pouquinho a molécula, estabiliza de forma significativa a molécula, né? Então, eu não tenho um elétron especificamente no átomo, mas sim distribuído entre todos os átomos. Isso traz uma estabilidade química bastante grande, né? Então, numa escala de estabilidade, ela é mais estável, por exemplo, né, o grupamento adjacente à dupla ligação ou o grupo alílico é mais estável, por exemplo, que uma ligação terciária, né, ou um grupamento, por exemplo, que primário, secundário ou vinila em si. Né? Esse efeito de ressonância dado pelo carbono adjacente acaba trazendo aí propriedades bastante interessantes para os compostos em si. Quanto maior a distribuição, mais estável vai ser o composto. Então, para que a gente tenha entendimento em si, existem algumas regrinhas que depois vocês dêem uma lida nos slides, mas o mais interessante é só a gente entender quem são os possíveis compostos adjacentes. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem um composto com 4 ligações, minha dupla ligação está entre os primeiros carbonos, né? E aí, se eu perder um hidrogênio desse carbono,
ocorre a ressonância e ocorre a redistribuição de carga. A mesma coisa acontece aqui, se a dupla ligação está no centro, ele perdeu um hidrogênio aqui, ele vai distribuir. Mas nesse caso, né, no caso do 3, em que a dupla ligação está entre os primeiros carbonos e quem perdeu o hidrogênio foi lá no fim, ela não vai distribuir. Então, nesse caso aqui, ela não tem uma estabilidade grande, então isso aqui vai reagir rapidamente com alguma outra coisa por conta de não haver a ressonância. Ela está muito instável dentro dessa situação em si, né? Então, acaba não tendo uma estabilidade adequada. Falando em estabilidade, falar um pouquinho sobre os compostos aromáticos. Compostos aromáticos são todos aqueles que, na sua distribuição, eles possuem carbonos com configuração, com hibridização do tipo sp2. Isso faz com que eles se liguem através de ligações do tipo sigma e do tipo pi. Por conta de ter um arranjo cíclico, essa distribuição do orbital π, ela também não se localiza em um único carbono, né? Da mesma coisa que a gente acabou de falar dos carbonos adjacentes à dupla ligação, aqui eu tenho uma série de carbonos adjacentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma ligação entre dois carbonos, né, uma ligação sigma e uma ligação π, essa ligação π desse carbono lateral, né, adjacente em si, também vai ocorrer. Então, o que a gente tem? Um ciclo de ligações π e um ciclo de ligações sigma. Então, isso traz uma estabilidade tão grande que essas moléculas tendem a ser muito estáveis dentro no ambiente que elas se encontram, né? Elas têm por ter essa distribuição bem simétrica em si, muitos desses compostos são voláteis, né? Eles são fragrantes, vamos dizer assim. Aromáticos vem de aroma, porque eles são voláteis. Então, já que eles têm essa estabilidade bastante grande, acaba tendo aí essa propriedade interessante. O representante mais representativo é o benzeno, onde a gente tem aqui um anel com 6 carbonos distribuídos entre si. Vários compostos químicos de importância bioquímica fazem parte desse grupo, né? Por exemplo, os hormônios, né? Por exemplo, aqui estrona, compostos químicos sintéticos que fazem parte da medicina, né? Como morfina, diazepam ou Valium. Todos esses compostos têm na sua estrutura aqui compostos aromáticos que tornam as suas composições bastante importantes. Então, a gente tem outros exemplos, como as substâncias úmicas, né, as ligninas, que também acabam fazendo parte em si. Para que a gente tenha compostos aromáticos, realmente, para que essa estabilidade ocorra, né, eu preciso ter os fenômenos de ressonância. E os fenômenos de ressonância seguem algumas regras, né, que é essa regrinha do Huckel. Para que eu seja classificado como aromático, eu tenho que ter 4N mais 2, sendo que o N é o número de elétrons que a gente tem distribuído entre os compostos em si. Então, por exemplo, aqui a gente tem 4 compostos, mas desses compostos aqui, o único que tem ressonância é o benzeno. Se você tiver mais interesse, leia, procure no livro de Química Orgânica e na apostila que está inserida dentro do STOA, fala um pouco mais sobre os compostos aromáticos. A estabilidade química dos compostos aromáticos ela é dada de forma similar ao que ocorre com os gases nobres. Toda vez que a gente tem um preenchimento dos orbitais ligantes em si por completo, isso traz a estabilidade química. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com os gases nobres, o hélio, né, que tem os orbitais completos e aí sim se estabiliza em si. Então, uma série de compostos tem essas características,
né, e acabam tendo aí propriedades bastante interessantes. Aqui coloquei dois exemplos, a piridina e o pirrol, que são compostos aromáticos, né, que têm como propriedades interessantes a capacidade de conduzir energia elétrica, né? Então, polímeros de piridina e de pirrol são polímeros condutores, né? Então, são os chamados plásticos condutores de eletricidade. Dentro dos grupos funcionais, uma família bastante grande possui na sua composição os compostos carbonílicos, que nada mais é do que a ligação C-O. Dentro desse conjunto, a gente tem aí os ácidos carboxílicos, aldeídos, cetonas e vários outros em si, né? Então, vamos falar um pouquinho inicialmente do grupo carbonílico e depois falamos especificamente dos grupos funcionais. Então, exemplos aqui de grupos carbonílicos seriam o ácido acético, aqui o acetoaminofém, né, uma amida, onde eu tenho aqui o C-O e um grupo nitrogênio, um poliéster, né, faltou a dupla ligação aqui, mas é C-O, O alguma coisa, tá? Onde isso aqui nada mais é do que uma molécula de um plástico. Dentro desses grupos em si, ó, a gente tem os aletos ácidos, anidridos, lactonas, amidas, ésteres, além das cetonas e aldeídos e ácidos carboxílicos que eu já havia citado. Então, podemos ver que os grupos carboxílicos são carbonílicos, né, nesse caso, são bastante grandes, né, tem uma família bastante grande. A gente pode normalmente separar esses grupos em aldeídos e cetonas e os demais compostos, ou seja, os derivados de ácidos carboxílicos. Essa separação ocorre principalmente por conta das propriedades físico-químicas. Os aldeídos e cetonas têm uma volatilidade relativamente alta, porque esses grupos funcionais acabam tendo uma polaridade menor do que os outros grupos derivados de ácidos carboxílicos. A reatividade química do grupo carbonílico, ela sempre vai ocorrer de duas formas, ou pelo grupo básico, o doador de pares de elétrons, ou pelo carbono oposto ao composto mais eletronegativo, ou oposto ao oxigênio, no qual esse carbono vai ter cargas positivas, né, atuando como ácido. Muitas das reações ocorrem por aqui, onde o carbono vai receber um grupo nucleófilo dentro dessa estrutura. Vamos falar então agora de aldeídos e cetonas que têm grupos carbonílicos na sua estrutura. A diferença entre os aldeídos e as cetonas é que o grupo aldeído tem nas suas ligações junto ao grupo carbonílico sempre vai ter que ter um hidrogênio para caracterizar com aldeído. Já o grupo cetona, esse hidrogênio pode ser substituído por um grupo alquil qualquer, né? Então, C-O com dois grupos alquil é uma cetona, com um H e um grupo alquil qualquer é um aldeído. Os aldeídos e cetonas também estão presentes em várias moléculas, né? Os hormônios aqui como progesterona, a vanilina, que são compostos aromáticos, estão presentes nos aromas de flores e vários outros compostos, assim como também nos carboidratos, né? Então, por exemplo, uma molécula de glicose, aqui a gente tem um aldeído, e na frutose a gente tem uma cetona aqui, né? Um C-O, e esse grupo CH2OH e o grupo restante aqui, né? Então, tem uma importância bastante grande dentro do processo. Quando a gente compara a reatividade dos aldeídos e das cetonas, os aldeídos são mais reativos do que as cetonas. Isso ocorre por conta de um impedimento estérico. Já sabendo que a reação química vai ocorrer entre o carbono, né, no carbono, onde o nucleófilo vai se ligar a esse carbono. Quando a gente tem um aldeído, eu tenho um H e um grupo alquil qualquer. Já na cetona tem dois grupos alquil. Ocorre aqui, então, um impedimento estérico muito maior, o acesso desse nucleófilo
para atingir o carbono vai ser muito mais difícil do que no caso do aldeído, que aqui eu só tenho um grupo pequeno de hidrogênio. Então, a chance do nucleófilo chegar próximo ao carbono e formar uma ligação química é maior no aldeído por conta de ter um grupo pequeno, né? Muito mais difícil quando ele tem dois grupos grandes aqui, no caso das cetonas em si. Então, a reação química que ocorre é uma reação de adição, onde um nucleófilo qualquer, quando em presença desse carbono carregado positivamente, se liga, né, desfazendo então a dupla ligação. Isso ocorre por conta da regra do octeto, que tem que ser mantida, né? Então, forma aqui, o carbono ficaria com mais do que 4 ligações, então a dupla ligação é desfeita, transferindo o par de elétrons para o oxigênio. E esse oxigênio agora fica carregado negativamente, podendo fazer reações secundárias. Então, os nucleófilos podem ser os mais variados possíveis, né? Grupo alcóxico, grupo carbonílicos, hidrogênio, OH e vários outros, né? Todo mundo que tem pares de elétrons pode reagir com esse composto. Então, nesse processo todo, um aldeído ou uma cetona, nesse caso uma cetona aqui, ela quando sofre esse processo de reação de adição, o produto final é a adição de um grupo alquil, nesse caso aqui a hidroxila, né? O substituto veio inseriu um hidrogênio na sua estrutura. Então eu passei de um aldeído de uma cetona para um álcool. Aqui mais alguns exemplos dessa reação, né? Onde eu tenho aqui uma cetona reagindo através desse processo, a água sendo inserida dentro desse grupo, essa dupla ligação sendo desfeita e a gente tendo aqui dióis, né? A mesma coisa acontece aqui com o grupo formaldeído, né? Dentro dessa estrutura, onde também ocorre a formação de dióis. Bom, a reação química pode ocorrer de duas formas, tanto pelo ácido como pela base, né? Lembra que eu falei que desde o carbono, né, um nucleófilo sendo inserido no carbono, ou o oxigênio, que atua como uma base, reagindo com um ácido qualquer. Então, nesse caso aqui, o íon hidrônio, né, recebendo o par de elétrons do oxigênio, esse grupo OH agora tem que ser desfeito, a dupla ligação, assim como a gente viu. Ocorre a inserção de um grupo, nesse caso aqui, um grupo OH externo, e gerando o mesmo produto de reação, independente de ser ácido ou ser base, a gente vai ter o diol como produto de reação. Os mecanismos de reação, quando envolvem aldeídos e cetonas, elas ganham algumas denominações específicas, né? Então, a primeira inserção através de um mecanismo ácido, por exemplo, a primeira inserção do grupo álcool, né, numa estrutura álcool, gera uma molécula que a gente chama de M-acetal, e uma segunda adição de um outro grupo álcool qualquer, né, que foi o primeiro álcool adicionado, onde inseriu esse grupo OR aqui na estrutura, eu adicionei, né, esse grupo OR, e essa molécula de M-acetal, ela pode ser novamente, pode ocorrer uma reação química novamente, saindo essa molécula de água e receber novamente um outro grupo OH. E esse grupo OH é inserido dentro dessa estrutura novamente, gera um novo composto que é chamado de acetal. Guarde aí, M-acetal e acetal. Essas duas moléculas elas têm grande importância quando a gente está falando dos carboidratos, né? Então, os carboidratos a gente conhece eles, vê, né, nos açúcares em si, a sua representação sempre na forma cíclica, né? Onde eu tenho aqui um grupamento com 6 ligações ou 5 ligações, no caso da frutose, né? E da glucose também com 6 ligações em si. Mas a gente sabe que a molécula dos carboidratos também, geralmente, elas são representadas na forma da molécula linear,
né, ou a molécula aberta, vamos colocar assim. Quando a gente olha a glicose, né, na forma linear, claramente a gente vê aqui o grupo aldeído, né? E o que a gente viu naquelas reações passadas? Que o grupo aldeído ele pode reagir com um grupo álcool, um grupo OH qualquer, né? um grupo OH com um grupo carbonílico, um grupo alquil ligado a ele. E essa ligação química ela não precisa ser obrigatoriamente ser de um composto externo. Ela pode ser com o próprio, né, carbono e oxigênio e o grupo OH do próprio carboidrato. E é isso que acaba ocorrendo aqui, né? Então a gente vai ter, no caso o fechamento dessa molécula linear para a estrutura cíclica, vai ocorrer entre o próprio OH do carbono 5 com o grupo aldeído da glicose, né? Então, esse OH vai se ligar ao grupo aldeído, formando então aquela substituição. A gente vai inserir, né, esse grupo O na estrutura do aldeído em si e desfazendo aquela dupla ligação e gerando um grupo OH. Então, a glicose, que a gente representa ela linear, ela nada mais é do que uma molécula cíclica, onde esse grupo OH aqui ligou com o grupo aldeído do seu composto. Esse grupo OH, né, que está aqui apontado pela seta, nada mais é do que a C dupla O que se transformou no grupo OH, né? Esse carbono ela ganha uma denominação especial e esse grupo OH é o grupo redutor, é o grupo onde vai ocorrer as maiores reações químicas dos carboidratos em si. Então, a gente tem ele posicionado tanto na forma alfa como na forma beta, né? Equatorial ou axial. Bom, então, voltando um pouquinho àqueles mecanismos que a gente viu, o grupo aldeído, em presença de um álcool em si, gera uma primeira molécula chamada M-acetal. E, posteriormente, essa molécula pode gerar uma outra, que é o acetal. Se a gente der sequência, né, nesses mecanismos em si, não é importante vocês decorarem mecanismo, mas é só para entender. Então, o grupo carbonílico reagindo, inserindo um álcool na sua estrutura, né, foi incorporado esse álcool aqui, ele gera o M-acetal. No nosso caso, no nosso exemplo lá dos carboidratos, é o ciclo, né? É a molécula que era inicialmente aberta e se fechou. Formou, então, um M-acetal. Esse M-acetal ele pode novamente reagir, né, com a protonação de um ácido qualquer e inserir um segundo álcool. Essa inserção de um segundo álcool ela poderia muito bem ser um outro carboidrato, né? Poderia ser, por exemplo, eu estou falando da glicose, poderia ter a inserção, por exemplo, da frutose. E essas junções, né, a ligação química do grupo OH da frutose junto com a glicose em si, gera uma nova molécula que é um acetal. E no caso da junção da glicose com a frutose, dá a sacarose que a gente conhece. Vamos olhar como que seria isso, olhando para as fórmulas, né, da glicose em si. Então, essa é o M-acetal, o grupo OH, né, que é daquele carbono anomérico que era originalmente o aldeído, ele reage, formando então um composto intermediário que recebe um outro grupo OH de um álcool qualquer. Esse grupo OH inserido nessa estrutura acaba sendo incorporado àquela estrutura original, produzindo um acetal. No nosso caso, né, ali só destacando o carbono anomérico, né, e essa ligação que ocorre entre esse grupo carboidrato inicial e outro grupo carboidrato dado por essa segunda ligação é o que a gente conhece como ligações glicosídicas.
né? Então, por exemplo, aqui tem a glicose, que é um aldeído, e a frutose, que é uma cetona. Quando elas se juntam, né? Esse aqui é o grupo OH do carbono anomérico e esse é o grupo OH do carbono anomérico. São esses dois OHs que acabam reagindo entre si, né? Esses que são os grupos ligantes, que formam então a ligação glicosídica relativa à produção da sacarose. Essas reações químicas em si, que são os acetais em si, elas que são responsáveis pelas formações dos polissacarídeos, das cadeias de carbono, né, de carboidratos que a gente tem. As reações que envolvem o amido, que envolvem a sacarose, que a maltose, todos os outros carboidratos em si reagem da mesma forma, né? Então, percebo que basicamente quando a gente está falando de formação dos carboidratos, dos polissacarídeos em si, nós estamos falando de reações químicas de aldeídos, cetonas e álcoois, grupos OHs distribuídos dentro dessas moléculas, né? Essas são as chamadas ligações glicosídicas. Outro grupo muito importante que tem uma reatividade bastante grande são as aminas. As aminas, elas reagem basicamente por reações de adição, né? Por características, as aminas são básicas, elas têm pares de elétrons disponíveis no grupo nitrogênio, então elas sempre vão atuar como base, então elas podem interagir com compostos ácidos, né? Então, por exemplo, aqui um grupo carbonílico, o carbono carregado positivamente vai receber uma amina e ser adicionada dentro do composto, muito parecido com o que a gente já viu nas reações anteriores. Nesse caso, o produto da reação gera uma imina, uma ligação do carbono com o nitrogênio. O mecanismo de reação segue várias etapas, né? Passando desde a inserção, fazendo a dupla ligação. Esse oxigênio passa a compensar, né? Inserindo um grupo OH na sua estrutura. O OH ele sai como água posteriormente numa ligação química, e aí gera-se novamente as duplas ligações até formar a imina que a gente já viu anteriormente. Aqui alguns exemplos de aminoácidos como a alanina, né, produzindo então uma vitamina B6, né, um fosfato pirodoxal. Então as aminas têm grande reatividade, basicamente por conta do seu par de elétrons presentes no nitrogênio, atuando sempre como bases. Falar um pouquinho sobre o grupo dos ácidos carboxílicos, um grupo de uma família bastante grande, onde a gente tem vários derivados, né, que são provenientes do ácido carboxílico. Por exemplo, os cloretos de acilas, o anidrito de ácido, os ésteres, as nitrilas, as amidas primárias, secundárias e terciárias, e assim por diante. Quando a gente vê as propriedades desses compostos derivados de ácidos carboxílicos, fica fácil da gente visualizar também a sua questão da reatividade, né? Então, eles são claramente polares, né? Tem polaridade, são moléculas dipolares em si, atuam tanto como positivas como negativas, e o grupo ácido carboxílico em específico tem uma propriedade ácida bastante pronunciada, né? Então os compostos orgânicos que têm o grupo ácido carboxílico com certeza são influenciáveis pelo valor do pH. Nesse caso aqui a gente vê, né, o processo de dissociação do ácido produzindo íons H+ em solução. Então, toda vez que um ácido orgânico é adicionado a uma solução, ele acidifica o meio. Como ele é um ácido, ele pode reagir com a base também sendo neutralizado, produzindo um sal derivado de ácido carboxílico. A família, né, dos ácidos carboxílicos é bastante grande. Então, por exemplo, aqui, quando a gente reage com diferentes componentes em si, diferentes reagentes, a gente vê pode dar origem a vários compostos, cloreto de acila, anidrido, ésteres, amidas, né, amidas, vários outros compostos que são possíveis. Entretanto,
quando a gente olha para a reatividade desses compostos nos derivados do ácido carboxílico, a reação química, independente de qual é o produto que vai ser gerado, ela é sempre igual. E a reação ocorre no grupo carbonílico, onde um nucleófilo qualquer é inserido no carbono, a dupla ligação é desfeita, cria-se um grupo alcóxico. Esse grupo alcóxico ele vai ficar desestabilizado. Então, para resolver essa estabilização, ele recompõe a dupla ligação, se desfazendo do grupo ligante. Esse grupo ligante rouba um hidrogênio da estrutura, né, para se estabilizar, e aí forma uma substituição daquele grupo nucleofílico. Então, o que aconteceu aqui? O grupo ligante sai e o nucleófilo é inserido, né? Ocorre uma troca, né, uma adição e uma eliminação entre o grupo ligante e o grupo nucleófilo. O grupo ligante pode ser os cloretos, né, o grupo OR qualquer, NR qualquer, um anidrido qualquer. Olhando aqui para um exemplo mais específico, então, esse daqui em negrito é o nosso grupo ligante, esse é o nosso grupo carboxílico do derivado de ácido carboxílico, e esse aqui é um álcool qualquer, né, que vai ser inserido esse grupo OR, aqui é a estrutura. Então, o oxigênio chega no carbono, desfaz a dupla ligação. Como isso aqui é instável, ele retorna e desfaz, né, saindo todo esse grupo ligante. Então, o grupo ligante removido, né, agora sobrou essa estrutura aqui. Essa estrutura, agora, ela precisa se reorganizar, então ela perde novamente o hidrogênio, gerando aqui um ácido carboxílico e um éster. Esse OR era derivado do álcool que a gente tinha. E esse ácido carboxílico gerado nada mais era do que o grupo do anidrido ácido que eu tinha aqui presente. Essa reação química ela é muito importante dentro da bioquímica, porque é a partir desse mecanismo que a gente forma a ligação entre os aminoácidos. É a chamada ligação peptídica, né? Então, o que a gente tem aqui? Duas moléculas, um aminoácido e um grupo, dois aminoácidos, né? Um grupo ácido carboxílico e um grupo amínico, né? Então, no grupo ácido carboxílico é o que vai ocorrer a ligação. O que a gente tem aqui? Esse é o nosso grupo ligante, essa é a nossa base. A base vai ser inserida dentro do carbono, a dupla ligação vai ser desfeita, transferindo um par de elétrons para o oxigênio. Como é instável, né? O oxigênio refaz a sua dupla ligação e sai o grupo ligante. Nesse caso aqui, o grupo ligante é o OH. Quando ele sai, ele recompõe, então, agora a estrutura, perdendo um hidrogênio para o OH, gerando água, e aí ligou agora o grupo C≡O a um grupo nitrogênio qualquer que a gente tenha. Então, essa estrutura vamos chamar ela de R, e é isso daqui de R'. Então, na equação simplificada, quando a gente recompõe a estrutura, a gente fez a junção, né, de dois aminoácidos a partir do grupo carboxílico de um lado e do grupo amínico do outro, né? Então, a chamada ligação peptídica nada mais é do que uma ligação dos derivados de ácido carboxílico. Independente do grupo aminoácido que a gente estiver trabalhando, a ligação química sempre vai ser igual. A formação dessa ligação peptídica sempre vai ser igual. E a cadeia polimérica, né, que vai dar origem às proteínas, ela vai continuar em cadeia. Então, por exemplo, um outro grupo amínico vem aqui, se liga a esse grupo carboxílico, sai o grupo OH, junta mais um nitrogênio e assim por diante. A gente vai tendo toda a sequência de processamentos. As aminas, né, como a gente já falou em exemplos anteriores, nada mais são do que compostos também com hibridização do tipo sp3, só que agora eu tenho um nitrogênio central, não mais carbono. Elas podem ser primárias, secundárias e terciárias, né, dependendo do número de substituição de grupos ligados ao grupo N. Como
os compostos de carbono e os grupos dipolares, de modo geral, elas interagem entre si, né, podendo formar até ligações de hidrogênio. Elas são muito similares na sua constituição com características da água, né? Então, elas se estabilizam realmente por esses processos. Quando eu tenho substituições totalmente diferentes, né, por exemplo, como aqui exemplificado, X, Y, Z, essas aminas elas podem também ter enantiômeros, né, isômeros espaciais, por conta daqui da dupla ligação, do par de elétrons. Mesmo não tendo uma ligação aqui, o par de elétrons conta como fosse uma ligação química. Então, as aminas podem ter enantiômeros, R ou S, dependendo da sua estrutura. As aminas são bastante interessantes como biomoléculas, porque elas atuam diretamente no sistema nervoso central. Então, quando a gente olha aqui os exemplos que eu tenho de aminas, né, as anfetaminas, dopamina, serotonina, anilina, adrenalina, nicotina, cocaína, todas elas envolvem aí moléculas que atuam diretamente no sistema nervoso, né, ou alterando o estado natural de consciência das pessoas. Outra característica também, moléculas de tamanho pequeno têm volatilidade elevada e elas são bem caracterizadas por cheiros ruins, né? Compostos que remetem aí a material proteico em degradação, né? As prutecinas, cadaverinas e vários outros que são derivados de peixe, por exemplo. Como a gente já viu, né, as reações químicas ocorrem por conta da base. Então, ela reage preferencialmente com compostos ácidos, né? Então, eu preciso ter um ácido para que a reação ocorra entre as aminas. E essas reações elas vão ocorrer sempre em direção do nitrogênio para um polo positivo. Como ela é uma base, ela pode também ser trabalhada com características ácido-base, como, por exemplo, definindo o valor de Kb dessa estrutura. Vários compostos de aminas, por possuírem uma basicidade relativamente alta, né, elas possuem os valores de pKb tabelados, né? Então, alguns exemplos aqui de pKb, né, desses compostos, né, os mais variados possíveis. Um composto que é um derivado de ácido carboxílico e que tem nitrogênio na sua estrutura são as amidas, né? Quando a gente olha as aminas e as amidas, a diferença é que um dos grupos ligantes das aminas, né, ela contém um grupo carbonílico, um C-O em si. Então, em termos de reatividade química, essa distribuição de cargas entre C-O e o nitrogênio causa também um efeito ressonante que torna essa molécula mais estável do que as aminas. Por consequência, ela ter maior estabilidade em si, ela pode permanecer nessa configuração por mais tempo, ela tem uma reatividade menor do que as aminas. As aminas são muito mais reativas do que as amidas, por conta dessa estabilidade ressonante em si, né? Então, quando a gente está falando de aminas e em termos de reatividade, a gente tem que sempre olhar para o número de grupos ligantes, se é uma amina amônia, uma amina primária, secundária ou terciária. Essa reatividade vai definir, por exemplo, quais são os produtos de reação, né? Quais são as substituições que a gente tem dentro desse composto em si, né? Reações sempre de ácido-base. Elas atuam, né, nas reações químicas de forma muito parecida com o que a gente já viu, né? Então, dando um exemplo aqui, uma substituição do grupo ligante através da amina, gerando a amida em si. Só retomando, né, já havia mostrado aqui, nada mais é do que aquela ligação peptídica que a gente já viu, né? Agora só que olhando
pelo grupo amino do aminoácido em si. Bom, já que a gente está falando dos ácidos carboxílicos e das aminas, que são os ácidos e são as bases, a gente tem que falar um pouquinho também sobre as propriedades ácido-base dos aminoácidos. Tanto o grupo ácido carboxílico, que é um ácido, quanto o grupo amino, que é uma base, elas vão influenciar nas questões de pH, elas vão ser influenciados pelo pH da solução, tanto na dissociação do grupo ácido carboxílico, como na protonação do grupo amida, né? Então, ela pode gerar um NH4+, e o grupo carboxílico, quando perde o H+, ele fica carregado negativamente. Quando a gente está olhando, então, para essas questões de cargas, dependendo do pH do meio, o aminoácido vai apresentar diferentes distribuições de cargas. Então, por exemplo, quando o pH é muito ácido, o pH é 0, por exemplo, o NH2 vai estar carregado com o H+, né, e o grupo carboxílico vai estar com seu hidrogênio. Então, a molécula inicial, nem meio ácido, ela vai ser um cátion, ela vai estar carregado positivamente. Quando eu vou aumentando o pH dessa minha amostra, vou elevando o valor do pH, né, tornando mais alcalino, vai chegar um momento que esse H+ aqui vai ser neutralizado. Ele vai sair da ligação com a amina e vai ser neutralizado. Então, a partir desse momento, eu não tenho mais a molécula com cargas. Ela não é nem positiva nem negativa. Ela está sem protonação. Quando eu alcalinizo mais, elevo o pH lá para 14, por exemplo, aí todo o hidrogênio desse grupo OH, do ácido carboxílico, vai ser neutralizado, então predominando então, o grupo O-. Então, o que a gente tem aqui? Em meio ácido, cátion, um positivo, neutro, negativo, quando está alcalino. A partir dessas transições, a gente pode definir, por exemplo, os valores de pK, né? A forma com que essas moléculas vão estar atuando, elas vão influenciar significativamente as espécies. Então, essa molécula neutra de cargas, né, ou sem cargas em si, elas são chamadas zwitterion ou íon dipolar. Ela é muito importante quando a gente está falando de aminoácidos, porque ela é usada, esses fatores de pH é usado para separação dos aminoácidos através de uma técnica de eletroforese, por exemplo. A eletroforese, ela aplica um potencial elétrico em um gel e os aminoácidos são adicionados sobre esse gel. Quando eu tenho um polo positivo e um polo negativo, as moléculas carregadas negativamente migram para o polo positivo e as moléculas carregadas negativamente migram para o polo positivo. Então, por exemplo, se eu pego uma molécula como a alanina, ajusto o pH dessa minha solução para valores menor que 2,3 e eu sei que quando o pH é menor que 2,3, essa molécula vai estar praticamente toda, 100% dela, carregada positivamente. Então, eu poderia fazer com que ela migrasse para o polo negativo. O oposto aqui, se eu elevasse bastante o pH, essa molécula teria carga negativa e eu poderia fazer ela migrar para o polo positivo. Mas vamos imaginar que eu tenho aqui uma mistura de aminoácidos e eu quero separar apenas a alanina em si. Então, como que eu vou fazer? Né? Se eu tenho polo positivo, ela vai migrar todo mundo para o polo negativo. Se eu tenho moléculas positivas, ela vai migrar todo mundo para o polo negativo da minha coluna. Então, eu faço agora um ajuste do pH em que esse pH vai garantir que a minha molécula de alanina ela fique neutra de carga. Então, quando eu aplicar o potencial sobre o gel, ela não é nem positiva nem negativa, então ela não anda. Ela fica parada enquanto os outros íons, né, as outras moléculas em si, os outros aminoácidos vão migrar. Então, eu consigo separar essa minha espécie por conta disso, né? Eu torno ela nula. Mas qual que seria o pH, então, ideal para separar essas moléculas? Isso é determinado através de um cálculo, através do que a gente chama de ponto isoelétrico, que nada mais é do que a média entre os valores de pK da molécula neutra. Então, eu olho, localizo qual é a minha molécula neutra, vejo qual é o pK interior e o pK
posterior e tiro a média dela. Nesse caso aqui, entre 2,3 e 9,7, o valor é 6. Então, se eu ajusto o pH para 6, né, e aplico o potencial para a alanina, todos os outros aminoácidos vão migrar, menos a alanina. Quando a gente tem moléculas mais complexas, por exemplo, a lisina, o grupo R dela tem carga também. Então, nesse caso, ela tem 3 valores de pKs. pKa 2,2, pKa 2, 9, pKa 3, 10,5. Então, na primeira protonação, na primeira estrutura com pH bem ácido, ela tem 2 grupos protonados, então isso daqui é mais 2. Ela perde, né, um H+, então ela fica menos, com menos isola isso daqui, então fica mais 1. Essa é a estrutura neutra, né, onde eu tenho um negativo e um positivo, então isso daqui o resultante é neutro. E esse daqui é a fase final, que é onde ela é negativa. Qual é a Ziter-íon, a molécula íon dipolar? É essa daqui. Então, a média para determinar o ponto isoelétrico é entre 9 e 10,5. Então, para separar a lisina, né, a gente tem que ajustar o pH para 9,8 dentro desse processo em si. Essas técnicas de separação, elas são utilizadas dentro dos estudos de aminoácidos e proteínas, de modo geral. Vocês vão ver isso bastante quando falar de biologia molecular, né? Então, elas são bastante utilizadas aí. Esse é o princípio fundamental para que vocês entendam todo esse processo. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção. Até mais. Até o próximo vídeo.